A obra de hoje é esta aqui, ó, Caminho de Pedras, da Raquel de Queiroz, a artista que abriu as portas da literatura para as mulheres escritoras. Como os capítulos são bem curtos, para facilitar a compreensão, nós vamos apresentar os fatos em blocos de cerca de 5 capítulos cada. A narrativa começa apresentando Roberto, o protagonista masculino da história. Ele está retornando à fortaleza após muitos anos fora, sentindo-se alienado e desconectado da cidade que um dia conheceu. Roberto espera por um homem em um café, observando a cidade e as suas mudanças, e também sendo observado por 2 mulheres que tomam café na mesa em frente. O homem, um pedreiro que Roberto conheceu lá no Rio de Janeiro, chega. Eles relembram brevemente a sua interação anterior, onde Roberto emprestou dinheiro para esse homem. O pedreiro, agora de volta à Fortaleza, recebe uma carta de Roberto destinada ao movimento operário local. A conversa revela o desconforto de Roberto com a sua situação atual e a sua esperança de se reintegrar à cidade e ao movimento operário. Após a conversa, Roberto retorna à sua pensão e adormece na sua rede, onde busca algum consolo na familiaridade do descanso. No dia seguinte, Roberto participa de uma reunião com membros do movimento operário local. Ele é apresentado aos demais como um jornalista que desertou da burguesia para apoiar a causa proletária. No entanto, a sua tentativa de inspirar confiança e unidade entre os trabalhadores é recebida com desconfiança e com hostilidade. Roberto luta para se conectar com os operários, especialmente quando é confrontado por 21, um ex-marinheiro que questiona sua lealdade à classe trabalhadora. Essa discussão entre os membros revela a tensão entre os intelectuais, que apoiam a causa operária, e os próprios trabalhadores, que são céticos em relação aos doutores e intelectuais. Mas, apesar das dificuldades, a reunião prossegue, com a divisão de tarefas e responsabilidades entre os presentes. A reunião termina com Roberto se sentindo magoado e desanimado com a desconfiança que enfrenta. Após essa reunião, Felipe, um dos membros do movimento e um dos personagens mais complexos da narrativa, aproxima-se de Roberto. Felipe é descrito como um homem decidido e seguro, que trata o movimento operário com uma frieza científica. Ele oferece a Roberto uma perspectiva pragmática sobre a desconfiança dos trabalhadores. Ele explica que a autocrítica e a desconfiança são partes inerentes da luta revolucionária. Apesar de Felipe ser cínico e um tanto hostil, ele compartilha algumas reflexões sobre os outros membros do grupo, destacando as fraquezas e as fortalezas de cada um. A interação com Felipe, embora não totalmente reconfortante, dá a Roberto uma visão mais clara das complexidades do movimento operário local. O capítulo 4 foca em Felipe. Ele mora em um bairro pobre da cidade, onde vive com a sua mãe, a dona Leonília, que possui uma pequena bodega. O ambiente humilde da sua casa contrasta com a sua atitude pragmática e científica em relação ao movimento operário. Durante uma conversa com Angelita, uma velha conhecida e companheira de infância, Felipe relembra os tempos do Bloco, um movimento revolucionário anterior. Angelita é casada com Assis, um ex-militante desiludido que não quer mais participar do movimento operário. Já Angelita expressa sua disposição em se juntar ao novo movimento, mesmo sem o apoio do marido. A determinação de Angelita em continuar a luta, mesmo em face da pobreza e do cansaço, contrasta fortemente com a resignação de Assis, destacando a diferença de espírito entre o casal. Roberto se aproxima de Noemi, uma das mulheres que costumavam tomar café no mesmo horário que ele. Noemi é casada e trabalha na fotografia do seu Benevides.
A atração mútua entre Roberto e Noemi começa a se desenvolver, embora ambos estejam conscientes das barreiras sociais e morais que eles vão enfrentar. Noemi é apresentada como uma mulher que está presa em um casamento sem amor e se sente sobrecarregada pelas responsabilidades de esposa e mãe. Ela também lida com o tédio e o cansaço do seu trabalho, retocando fotografias sob a supervisão de seu Benevides. Já o seu Benevides é caracterizado como um patrão paternalista, mas também malicioso, especialmente em sua maneira de tratar as mulheres que trabalham com ele. De uma forma geral, esses capítulos iniciais estabelecem os principais temas do romance: a luta interna de Roberto para se reconectar com as suas raízes e a sua tentativa de encontrar um propósito no movimento operário, bem como a dinâmica complexa entre os demais personagens, especialmente Noemi. Nos capítulos de 6 a 10, a narrativa aprofunda a complexidade das relações e tensões entre os personagens. Roberto continua a se aproximar do movimento revolucionário, participando de reuniões com intelectuais e operários. Nessas reuniões, de forma corriqueira, surgem desentendimentos e desconfianças entre as classes sociais. A dinâmica entre os intelectuais de gravata e os operários revela as dificuldades de colaboração dentro do movimento, com desconfianças mútuas e uma luta por posições de poder. Roberto, apesar das suas convicções, começa a se sentir deslocado e questiona o seu papel na organização. Ao mesmo tempo, a sua relação com Noemi começa a se intensificar, gerando conflitos internos em ambos, especialmente quando Noemi, influenciada pelas ideias revolucionárias, enfrenta uma crise no seu casamento com João Jacques. A tensão entre as obrigações domésticas e os desejos de liberdade de Noemi se tornam mais evidentes, refletindo assim as suas dúvidas sobre o casamento e a nova vida que vislumbra através do movimento. Já o marido se recusa a participar das reuniões. Ele não acredita que os movimentos sociais possam trazer quaisquer melhorias para a classe trabalhadora. Roberto, por sua vez, passa a encarar o seu afeto por Noemi como um amor proibido, mas inevitável, o que cria uma atmosfera de angústia e desejo não realizado. Isso fica mais evidente quando ele a visita em um momento de doença, sentindo-se cada vez mais envolvido pela proximidade emocional e física que desenvolve com ela. Paralelamente, João Jacques, o marido de Noemi, intensifica sua resistência ao envolvimento da esposa com o movimento revolucionário, evidenciando o seu ceticismo e desencanto com as lutas passadas. Ele tenta persuadir Noemi a abandonar as atividades políticas, temendo pelo impacto que isso pode ter na família, especialmente no filho, o guri. Contudo, Noemi, fascinada pelas ideias de liberdade e igualdade, resiste às tentativas do marido de controlá-la, o que agrava ainda mais a tensão entre eles. A relação dos dois começa a se deteriorar, marcada por acusações mútuas e por um distanciamento emocional crescente. Roberto, acompanhado de Felipe, frequenta a casa do casal, seja para buscar Noemi para levá-la às reuniões da organização, seja para trazê-la de volta após essas reuniões, que sempre acabam muito tarde. Essa dinâmica, que inclui uma aproximação de Roberto com o filho de João Jacques, deixam evidente que a complexidade das emoções humanas e as questões políticas se entrelaçam profundamente nessa narrativa, criando assim um ambiente carregado de tensão e de possibilidades de mudança. Nos capítulos de 11 a 15, a narrativa segue o desenrolar da complexa relação entre Noemi, Roberto e João Jacques, mostrando um aprofundamento nas tensões emocionais e nas decisões difíceis que as personagens enfrentam. Após se recuperar de sua doença, Noemi volta ao trabalho e se encontra com Roberto no café. No entanto, o reencontro é marcado por um diálogo tenso, onde Roberto revela o seu medo de perdê-la e a intensidade de seus sentimentos.
enquanto Noemi, ainda que tocada, tenta manter uma distância emocional, talvez por medo das consequências de se entregar completamente. Felipe, que se encontra com Noemi logo após a saída abrupta de Roberto, que saiu tanto irritado, percebe a inquietação dela e comenta sobre o comportamento enigmático do amigo. Ele sugere que o Roberto, por vezes, pode ser exagerado nas suas emoções. Noemi, no entanto, se sente dividida, reconhecendo a complexidade dos sentimentos de Roberto, mas sem conseguir lidar plenamente com a intensidade da situação. Paralelo ao drama de Roberto e Noemi, desenvolve-se a trama política. Intelectuais e operários se reúnem na praça para criticar a corrupção. O comício, no entanto, é abruptamente interrompido pela chegada da cavalaria, que dispersa a multidão de forma violenta. Noemi vê Roberto ser preso, o que a enche de desespero e impotência. O impacto emocional dessa cena é profundo, deixando Noemi abalada e confusa sobre o seu papel na luta e sobre os seus sentimentos por Roberto. Após a prisão de Roberto, Noemi retorna para casa, onde é recebida por um João Jacques inquieto e aborrecido. A tensão entre eles aumenta quando João Jacques, percebendo a angústia de Noemi, critica a participação dela no comício, chamando de uma provocação sem sentido. A discussão entre eles atinge um ápice, revelando a fratura emocional que começa a se abrir no casamento. João Jacques, em um momento de sinceridade amarga, insinua que Noemi está mais preocupada com a situação de Roberto do que com os ideais pelos quais o comício foi organizado, o que apenas intensifica o conflito entre eles. Roberto vai ser libertado 8 dias após ter sido preso. Noemi se sente aliviada e ansiosa, mas tenta esconder a profundidade dos seus sentimentos. Durante uma visita de Roberto, a tensão emocional entre os dois é palpável. Ele está decidido a formalizar a relação, sugerindo que Noemi deve deixar João Jacques imediatamente. Ela, porém, hesita, temendo as consequências dessa decisão repentina e querendo resolver as coisas de maneira mais delicada. A chegada inesperada de João Jacques interrompe o momento e a tensão aumenta ainda mais quando Noemi teme que o marido tenha percebido a proximidade entre ela e Roberto. No dia seguinte, ela observa João Jacques e o filho Guri brincando no quintal, e a normalidade daquela cena faz com que ela questione se está pronta para destruir essa estabilidade em nome do que sente por Roberto. A enorme cama onde dormem juntos simboliza o peso do casamento e das responsabilidades que ela ainda não consegue abandonar. Mesmo com a oportunidade de falar com João Jacques sobre os seus sentimentos, Noemi recua, presa entre o desejo de seguir o seu coração e o medo de causar dor e sofrimento à sua família. Assim, ela adia a decisão, ciente de que o tempo está se esgotando e que uma escolha definitiva precisa ser feita. Na sua essência, esses capítulos evidenciam o conflito interno de Noemi, dividida entre a segurança da vida familiar e a paixão avassaladora que sente por Roberto. As interações entre as personagens são cada vez mais carregadas de contradições e incertezas. Nos capítulos 16 a 20, nós temos o aprofundamento das relações de Noemi com Roberto e João Jacques, além de uma intensificação das tensões emocionais. Elas revelam o conflito interno de Noemi entre a sua busca por felicidade pessoal e a lealdade à sua família. Esses capítulos são fundamentais para demonstrar o desgaste emocional dos personagens e as decisões difíceis que se aproximam. Após perceber a hesitação de Noemi, Roberto se ausenta do trabalho e dos encontros no café, aumentando a tensão entre eles. Quando se encontram em um curso na casa de Angelita, Roberto demonstra ressentimento por Noemi ainda não ter conversado com João Jacques sobre a separação. Ela admite a dificuldade de falar com o marido,
descrevendo-o como um homem bom, um homem dedicado, especialmente ao filho, e que isso torna difícil para ela confessar o seu desejo de separação. Roberto sente-se frustrado, inseguro, chegando a questionar se Noemi realmente o ama ou se está apenas atraído por uma novidade. Esse diálogo é cheio de emoções contraditórias, com Noemi tentando justificar a sua hesitação em deixar Jean-Jacques e expressando o medo de magoá-lo profundamente. Ao final, o casal, Roberto e Noemi, se refugia no quarto de Roberto. Mas mesmo após um momento de intimidade, Noemi decide ir embora, mostrando que, apesar dos seus sentimentos por Roberto, a situação continua insustentável. O amor entre eles, ao invés de trazer paz, é retratado como uma batalha constante, repleta de desconfiança e possessividade. Nos dias seguintes, Roberto se envolve cada vez mais nas atividades políticas, deixando pouco tempo para lidar com a situação pessoal. Após uma reunião, Roberto, Felipe e Noemi caminham juntos, conversando de maneira descontraída sobre os acontecimentos da vizinhança. Mas há uma tensão subjacente, especialmente quando o grupo chega à casa de Noemi. Jean-Jacques está em casa e a presença de Roberto na companhia do filho de Noemi cria um desconforto evidente. Jean-Jacques, embora não participe da conversa, demonstra ciúmes do relacionamento entre Roberto e o seu filho, o que torna o clima familiar ainda mais tenso. No dia seguinte, Noemi cede à paixão e se entrega a Roberto. Mas, após o momento de intimidade, Noemi reflete sobre a confusão emocional em que vive. Ela se sente incapaz de manter a lealdade que tanto deseja e lamenta o fato de estar emocionalmente dividida entre dois homens. O sentimento de culpa e compaixão por Jean-Jacques continua presente, confundindo ainda mais Noemi sobre o que fazer. Após alguns dias de silêncio entre Noemi e Jean-Jacques, o Roberto decide confrontar o marido de Noemi. Em uma cena tensa, Roberto confessa que ama Noemi. E Jean-Jacques, embora indignado, já está ciente da situação. A resposta de Jean-Jacques é decidida. Ele planeja partir e levar o filho com ele. Noemi, desesperada, pede que o Roberto vá embora, percebendo que a decisão agora está entre ela e Jean-Jacques. A tensão na disputa pelo filho atinge o ápice, com Jean-Jacques insistindo em levá-lo para o rio, enquanto Noemi tenta convencê-lo de que seria uma atitude injusta e vingativa. Jean-Jacques, porém, está inflexível, determinado a levar o guri como forma de punir Noemi. A manipulação emocional culmina quando Noemi envolve o filho na discussão, fazendo-o acreditar que, se fosse embora com o pai, nunca mais veria a mãe. O pânico do guri e o choro dele acabam prevalecendo. E Jean-Jacques, vencido pela emoção, sai de casa, deixando Noemi e o filho juntos. Algum tempo depois, a Noemi descobre que o Jean-Jacques realmente embarcou para o rio, levando consigo as suas coisas e deixando para trás apenas memórias e alguns pertences. A ausência de Jean-Jacques, porém, não traz alívio que Noemi esperava. Em vez disso, ela sente um vazio profundo, mergulhada em culpa e saudades, e questionando se as suas escolhas foram justas, corretas. Ela percebe que Jean-Jacques não era um vilão na história, mas um homem que, apesar das suas falhas, também a amava e estava emocionalmente devastado pela traição. O sentimento de culpa por ter sido a responsável pela partida de Jean-Jacques consome Noemi, e ela começa a lamentar o fim de tudo, especialmente a conexão que ele tinha com o filho. Esses capítulos mostram o processo de tomada de decisão de Noemi e os impactos que suas escolhas têm sobre ela, sobre os homens em sua vida e especialmente sobre o seu filho. O conflito emocional entre o desejo de felicidade pessoal e o dever familiar é retratado de forma profunda e dolorosa, revelando a complexidade das relações humanas
e o preço das decisões difíceis. Nos capítulos de 21 a 26, a trama se aprofunda nas consequências da morte do guri, o filho de Noemi, e nos impactos devastadores que essa perda causa na sua vida e nas suas relações. O texto começa revelando como a sociedade em torno de Noemi e Roberto reage à partida de João Jacques e à relação dos dois. O ambiente em que vivem é dominado por uma moralidade rígida, onde o adultério é condenado severamente e a relação entre Noemi e Roberto é vista com desconfiança e reprovação. Noemi perde o emprego na fotografia por causa das fofocas e do julgamento moral dos seus colegas e do seu patrão, o seu Benevides. Isso a deixa sem uma fonte de renda e ela passa então a depender de Roberto. Essa dependência vai contra o seu orgulho, pois ela sempre valorizou a sua autonomia financeira, especialmente na criação do filho. Com a ausência de João Jacques, a situação de Noemi se torna ainda mais complexa. Ela se muda com Roberto para uma nova casa, onde tentam começar uma nova vida juntos. No entanto, essa rotina é abalada quando o guri adoece gravemente. A narrativa descreve o terror crescente de Noemi ao perceber a gravidade da doença do seu filho. Apesar das tentativas de manter a calma e de seguir as orientações médicas, o pavor que ela sente é palpável, especialmente quando o médico, que deveria ser uma figura de confiança, não consegue tranquilizá-la. Roberto, embora presente e ajudando como pode, também é incapaz de dissipar o medo de Noemi. A morte do guri é descrita de forma trágica e silenciosa, sublinhando o impacto profundo e devastador que essa perda tem sobre Noemi. A descrição do momento em que o guri morre, em silêncio, sem grandes manifestações externas, contrasta com o caos emocional interno de Noemi. Ela tenta se agarrar a uma última esperança, vestindo o corpo do filho e sussurrando palavras de carinho, como se pudesse trazê-lo de volta à vida. Mas, no final, ela é forçada a aceitar a realidade, ficando sozinha com a sua dor e a sensação de vazio. Após a morte do filho, Noemi entra em um estado de apatia profunda, marcada por um distanciamento emocional das pessoas ao seu redor. A visita de Filipe, que se despede antes de partir para uma nova jornada, destaca ainda mais o tema da separação e do afastamento. Noemi, mesmo consumido pela tristeza e pela sensação de perda, tenta manter uma aparência de normalidade. Mas, internamente, ela é assolada por um desespero crescente. Ela não consegue mais encontrar alegria nas pequenas coisas da vida, e a presença de crianças saudáveis ao seu redor, especialmente os filhos de Angelita, é um lembrete doloroso da sua própria perda. A narrativa culmina em um momento em que Noemi, ao chegar em casa, é tomada por um acesso de desespero. Ela se despe, confrontando-se com a juventude e vitalidade do seu corpo, que contrasta violentamente com a devastação emocional que sente. Noemi cai em prantos, finalmente expressando a dor profunda que a sufoca e deixando transparecer o abismo de sofrimento em que se encontra. Essa parte do romance expõe a fragilidade humana diante da morte e da perda, especialmente quando se trata de um filho. A dor de Noemi é explorada em detalhes, mostrando como a perda pode desestabilizar completamente uma pessoa, levando-a a questionar não apenas o seu lugar no mundo, mas também a própria continuidade da vida. O último capítulo do livro tem um avanço temporal de 1 ano em relação à morte do filho de Noemi, o guri. O capítulo todo se concentra em uma única cena, permeada pelas lembranças e angústias da protagonista. Enquanto sobe a ladeira do gasômetro, Noemi reflete sobre a longa e dolorosa jornada que a levou até aquele momento. A casinha onde vive agora, com a mãe de um companheiro de luta operária, fica cada vez mais distante, assim como as pessoas que amou
e que perdeu. O peso do corpo cansado e a dor que sente nos pés e nas pernas são reflexos físicos do seu sofrimento emocional. Noemi se lembra do Roberto, seu companheiro, que agora está preso em uma colônia no sul, possivelmente uma ilha. Recorda-se de como ele, mesmo sabendo dos riscos, insistiu em acompanhá-la durante uma missão perigosa de distribuição de panfletos clandestinos. Uma tarefa que deveria ser realizada por ela sozinha. Durante essa missão, ambos foram capturados após serem delatados. E enquanto Noemi foi solta em poucos dias por estar grávida, Roberto permaneceu preso. Sozinha e sem emprego, Noemi teve que se reerguer, conseguindo trabalho em uma casa de roupas brancas. Apesar das condições difíceis, ela seguiu adiante, agora carregando no ventre o filho de Roberto. A caminhada íngreme que enfrenta neste capítulo simboliza sua luta para continuar, mesmo diante de tantas adversidades. Enquanto sente o bebê se mexer, Noemi ampara o ventre com a mão e, num gesto de carinho e esperança, sorri e pede paciência ao filho que ainda vai nascer, demonstrando a sua determinação em prosseguir, apesar de tudo. Este capítulo final destaca a resiliência de Noemi diante das dificuldades e também a sua esperança por um futuro melhor. Esse futuro está representado pela criança que ela carrega, mesmo que ainda tenha que enfrentar uma jornada solitária e árdua.